Estamos nesta primeira entrevista desta série especial do Gazeta Entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Esta noite eu bato um papo com o deputado estadual, policial federal, sindicalista, pastor Jamil Asfuri, do Democratas. No bloco anterior, deputado, eu deixei uma pergunta, antes de começar com a pergunta dos internautas. O que o senhor pensa da terceirização de serviços públicos? Por exemplo, como o da coleta de lixo. O senhor mudaria ou o senhor avançaria na terceirização? Na verdade, Alan, eu, como policial federal, trabalhei muito contra a terceirização, porque nós sabemos da responsabilidade administrativa e que não pode ser atribuída àquelas pessoas que não estão dentro do processo público propriamente dito. Mas é lógico que tem determinados recursos que nós precisamos aproveitar. Então, se nós não temos condições de ampliar a rede pública em termos de serviços continuados, né, que são os servidores públicos, e nós tivermos a condição de trazer esse mesmo serviço pela terceirização, então nós precisamos fazer. Mas eu digo para você que tudo que nós pudermos fazer para diminuir a terceirização, nós vamos fazer porque entendemos que a sociedade precisa de um trabalho continuado e com responsabilidade. Agora, deputado, respire fundo. O senhor está preparado para responder as perguntas do cidadão, dos internautas, do pessoal que está em casa? Preparado? Estou preparado. Então prepare-se que lá vai a primeira, deputado. O Paulo Parente faz a seguinte pergunta: o que será feito se o senhor se eleger prefeito para tornar o canal da maternidade, ou seja, o leito desses igarapés que formam o canal da maternidade e todo o seu complexo de águas, razoavelmente limpo? Abraços, Alain, aqui é o Paulo Puxapuri. Olha só. Na verdade, pelo que nós já estudamos, existe uma parceria do governo do estado com a Prefeitura de Rio Branco na manutenção dos parques. Esse já será um problema daquele que assumirá, espero que seja eu, a Prefeitura já em 2013. Mas eu acredito o seguinte, que o que está feito está consolidado. Nós temos problemas da construção. A medida construtiva foi perigosa porque nós temos, inclusive, dejetos inaturos sendo jogados lá dentro que geram um desconforto. Mas é possível sim fazer, dar continuidade a esse processo de limpeza. Acredito que pelo menos nessa parte central da cidade precisamos reconhecer que é uma cidade limpa e podemos fazer isso com serviço oferecido direto pela Prefeitura. Lembrando que Rio Branco tem apenas 11% de rede de esgoto tratado. Uma cidade que precisa mudar nessa área drasticamente. Até porque nós somos aqui dentro da Amazônia, né? Nós precisamos dar o exemplo da ecologia, do tratamento melhor para o meio ambiente. Principalmente para os resíduos. Messias da Silva faz a seguinte pergunta: com tanta gratuidade nas empresas de ônibus, nós, universitários e estudantes, perdemos o satélite universitário, que é o ônibus que fazia o transporte gratuito para os universitários. O senhor tem alguma solução para a redução da passagem, do preço da passagem de transporte coletivo? Aliás, o senhor sabe quanto custa a passagem de ônibus, deputado? Sei quanto custa. Quanto custa, deputado? R$2,40. Ah, tá bom. Tem gente que não sabe. Mas me diga aí, o senhor... Na verdade, hoje eu fiz questão, eu faço isso esporadicamente, mas eu fiz questão de hoje ir lá no Calafate, parei lá e peguei um ônibus e fui até o centro da cidade, ali no terminal. E eu fiz questão de fazer essa mesma pergunta para as pessoas que estão no dia a dia, porque para mim é fácil dar uma resposta se eu não souber de fato a realidade lá. E das respostas que eu obtive, o maior problema que eles enfrentam é a quantidade de ônibus oferecidos. Então nós temos lá uma superlotação, fui imprensado, levei mais 2 pessoas comigo. Pisaram no seu pé, deputado? Terrivelmente, pessoas chateadas. Então nós precisamos avançar nisso, nós precisamos colocar uma quantidade maior. Agora é lógico que não é só isso. À medida que nós colocamos mais ônibus dentro da cidade, é possível que nós aumentemos ainda o congestionamento. Mas eu acredito que a solução hoje não é nem a redução da passagem. Essa é uma discussão que precisamos fazer junto com as empresas e a própria prefeitura, mas o problema maior hoje enfrentado é a quantidade mínima de ônibus que precisa ser aumentada. Mas o senhor reduziria o preço da passagem? Lutaríamos para fazer isso, mas eu não posso abrir mão da qualidade do serviço. Se eu perder na qualidade do serviço, eu prefiro manter a passagem do preço que está. Mas melhorar o serviço. Nós precisamos manter, pelo menos, e com garantia de melhoria. E aí é lógico, dentro de uma discussão, tentar reduzir a passagem. Pergunta da Dalcilene Guilherme: por que os professores temporários não são reconhecidos? Não temos direito a férias. Quando chega o final do ano, estamos na rua, desempregados, sem o mínimo de consideração. Fazemos o mesmo trabalho que um efetivo faz, sem nenhuma segurança. Qual a perspectiva de melhorias para este profissional?
se o senhor for eleito prefeito? Na verdade, nós temos que melhorar a questão orçamentária do município, porque nós temos que acabar com essa questão do temporário. É como eu falei, isso é terceirização. E isso repercute muito negativamente dentro de um processo político, tanto do Estado como da capital ou qualquer cidade. Porque são pessoas que podem a qualquer momento ser demitidas. Ou seja, se elas não estão de acordo com o sistema, com uma intenção governamental, pode ser que amanhã ela seja desempregada. Então, a nossa resposta para isso é realização de concurso público. Criar vagas para concurso público. Muito bem. O Marcelo Lima faz a seguinte pergunta: qual é a fórmula que o senhor usaria para incentivar a população a pagar o IPTU, já que mais da metade da população não paga o imposto e com as suas razões, que seria uma fonte importante de recursos para serem reinvestidos em nossa capital? Tem solução para isso, deputado? Tem. Eu fui na Sobral agora, depois do bar do Boa União, ali naquela região da Baixada do Sol, e eu percebi por que isso acontece. Nós temos ao lado de uma avenida asfaltada, nós temos ruas transversais que têm esgoto a céu aberto. Dejetos passam a céu aberto. Então, à medida que se o poder público chega e cobra dessas pessoas, elas olham para aquela outra vizinhança que tem rua, que tem asfalto, que tem uma boa iluminação, e falam, não, se eu não tenho isso, eu não vou pagar a mesma coisa que essas pessoas pagam. Eu acredito que a forma de sanar definitivamente o problema da inadimplência no IPTU é oferecendo um serviço igual para todas as pessoas da cidade. Muito bem. Próxima pergunta aqui. Temos aqui, ó, essa daqui interessante, que é a da Lilian Lima. A sigla que acompanha o prefeiturável pesa muito neste ano em que todos disputarão voto a voto com praticamente igualdade de chances. Qual a estratégia que o partido no Acre irá usar para que o escândalo nacional que envolveu o ex-membro do DEM, senador Demóstenes Torres, não respingue na sua candidatura? Na verdade, nós não temos nenhum problema quanto a isso, porque eu creio que o Democratas deu uma lição de como se faz as coisas com lisura. Nós tivemos no passado, não tão distante, aquilo que nós chamamos de mensalão, né, que foi o escândalo maior que a República Brasileira vivenciou. E temos aí pessoas que estão hoje debatendo política como se nada tivesse acontecido. Mas, deputado, deixa eu lhe fazer um adendo aqui. No Distrito Federal também houve o mensalão do DEM. Houve. Mas o que aconteceu com aquele gestor? O Democratas tirou dos seus quadros. Eu acho que esse é o diferencial do Democratas. Tanto lá em Brasília, quanto agora nesse caso recente, o Democratas fez a sua parte. Porque nós não temos como saber qual é a índole das pessoas que chegam até o partido. Mas à medida que nós descobrimos, nós colocamos eles na rua, que foi o que aconteceu com todas essas pessoas. Então eu acredito que nada disso vai respingar, até porque a nossa história política aqui do Democratas no Acre, ela é limpa. Muito bem, temos aqui uma pergunta também da Thaisa Samaira, que diz o seguinte: quero saber o que ele pensa a respeito do nosso estado não ter uma clínica de reabilitação específica para usuários de drogas ilícitas, crack, maconha, cocaína, etc. Já que vivemos em uma área de fronteira e nosso estado não deveria ter uma mega clínica oferecendo internação grátis e específica para esse tipo de doença? Vejo muitos jovens que querem sair do vício, mas muitas famílias não têm condições de pagar uma clínica. O que ele pensa e o que pretende fazer a respeito disso? Muitas famílias humildes que não têm acesso ao Facebook vão gostar de saber. Grata é a pergunta da Thaisa Samaira. Na verdade, Alan, essa eu preciso de um pouquinho mais de tempo para responder. Porque nós temos esse problema, que é um problema em todo o estado. Rio Branco representa uma parte dele. Eu, como policial federal, sei bem o que é isso, o quanto a droga destrói as famílias. Então, nós estamos desenvolvendo um plano de gestão para criar a Secretaria da Família. Porque as ações sociais que temos, elas só vão até um determinado ponto. Ela chega até resolver um problema imediato daquela pessoa, mas ela não vai até o final disso. Por exemplo, dentro dessa Secretaria da Família, nós queremos desenvolver um projeto para esses dependentes químicos, as pessoas que querem sair do vício. Então, quando nós reabilitamos essas pessoas, e o poder público precisa investir nisso, porque à medida que ele tira as pessoas das drogas, que ele dá uma nova oportunidade, é na mesma medida que ele tem menos despesa com essa pessoa. Então, nós vamos cuidar dessa pessoa e reinseri-la dentro do processo e do contexto familiar, que é a célula da sociedade. Então, não tem como nós reinserirmos uma pessoa como essa dentro da sociedade sem antes passar pelo crivo da família. Até porque, você sabe, eu trabalho com isso dentro da própria igreja, e nós fazemos um trabalho voluntário, e nós percebemos que não tem como essa pessoa se estabelecer,
ou se reestabelecer se não tiver o apoio da família. Então, por isso, eu acredito que o poder público precisa fazer. Se não tiver condições de fazer tudo através do poder público, ele tem que ter as condições necessárias para arranjar parcerias no auxílio disso. Esse é um problema muito sério, que para mim se equivale mais ou menos à questão do trânsito e à questão da falta de creche. Eu acho que se nós não dermos a solução definitiva para isso, nós vamos ter problemas muito grandes a partir de agora. Aproveito esse questionamento da Thaisa e faço outros que as pessoas me fazem nas ruas. Eu quero ser esse porta-voz aqui. Pessoas voluntárias que trabalham com centros de reabilitação, nas igrejas católicas, evangélicas, etc., clamam por apoio do poder público em convênios para que eles possam manter as atividades desse centro de recuperação todo ano. Se o senhor fosse eleito prefeito, o senhor estabeleceria convênios fixos, convênios que pudessem ajudar esses centros de reabilitação que já executam um belo trabalho em Rio Branco, com apoio financeiro, apoio material, etc., durante toda a sua gestão? Com certeza. Isso eu já faço de forma individual, já faço como também integrante de igreja. Eu acho que a igreja é importantíssima nisso. Mas eu acredito o seguinte, que se o poder público não investir, fica muito difícil, né? Eu ajudo pessoalmente centros de reabilitação, mas o fato é que as carências são muito grandes. Eu acredito que a primeira coisa que o poder público precisa fazer é sistematizar, identificar exatamente quais são essas clínicas de reabilitação. Nós precisamos capacitar essas pessoas que trabalham com isso e precisamos dar o apoio necessário, porque é um trabalho que sai a custo quase zero, né? Todo o investimento que o poder público puder fazer, ainda assim será muito mais barato do que qualquer implementação, inclusive na área de segurança. Se nós resolvermos esse problema, que é um problema muito sério para a sociedade, nós estamos resolvendo vários outros problemas, inclusive do desenvolvimento. Porque à medida que nós não temos esses jovens com todo esse potencial sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, é na mesma proporção que a economia definha. Então, será prioridade da minha gestão dar a atenção necessária para esse segmento. Vou dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco e mais perguntas dos internautas. E aí, deputado? Os internautas estão pegando firme aqui. Estão preparados, tem muitos gestores aí fazendo perguntas, eu acredito. Tem mais perguntas logo após o intervalo. A gente volta com o nosso Gazeta Entrevista especial, iniciando esta série com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Logo após a gente volta. Até já.